Bom dia a todos, meu nome é André Petri, especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, ANA. Estou aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência quanto à classificação de barragens, mais especificamente, categoria de risco, ou CRI. O que é categoria de risco? Categoria de CRI é um instrumento da Lei 12.334/2010, como todos sabem, a Política Nacional de Segurança de Barragens, que estabeleceu, entre outras coisas, instrumentos que é o sistema de classificação, por dano potencial, categoria de risco e por volume. Categoria de risco é o foco na análise na barragem, no maciço, na probabilidade de falha ou ruptura. Ele considera características técnicas, que são uma característica de projeto, estado de conservação do empreendimento, que é estado de conservação no local, e atendimento ao plano de segurança da barragem. Ele tem consequências regulatórias no plano de segurança de barragem, nas inspeções, na revisão periódica e no plano de ação de emergência. De acordo com a categoria de risco alto, médio, baixo e dano potencial, o fiscalizador vai ter que estabelecer as consequências regulatórias. Como obter os dados necessários para classificar a categoria de risco? Você vai pegar dados de projeto, dados de cadastro, solicitar ao empreendedor via ofício, alguma forma oficial, para buscar as informações. Segundo a lei, o empreendedor tem que fornecer essas informações. Você faz historiar a campo para ver a condição da barragem. Você pega os extratos de inspeções, relatórios de inspeções feitos pelo empreendedor para fazer essa análise. O plano de segurança da barragem, o projeto da barragem, todas as informações disponíveis são úteis para a classificação contra a categoria de risco. Lembrando, você solicita ao empreendedor, ele tem que apresentar essas informações para você. Caso ele não apresente, você vai botar a pontuação máxima para aquele referido critério. Aqui nós vamos focar agora na classificação de risco para barragens de acumulação de água, conforme a Resolução 143 de 2012. Você, fiscalizador, caso tenha um critério complementar para a classificação quanto ao risco, você vai utilizar ele. Senão você utiliza o do Resolução 143 de 2012 do CNRH. Na resolução também existem o quadro e os critérios para a barragem de acumulação de contenção de registro de mineração e resíduos industriais, mas nós vamos aqui para o anexo 2, classificação das barragens com categoria de risco para barragem de acumulação de água. Você vai classificar ela em categoria de risco alto, médio ou baixo, de acordo com a pontuação que você vai obter. Você vai analisar as características técnicas, o estado de conservação e o plano de segurança da barragem. Para cada elemento você vai dar uma pontuação. O somatório dessa pontuação vai determinar a categoria de risco da barragem. Se for até 35 inclusive, você vai classificar como categoria de risco baixo. De 36 a 59, a categoria de risco é médio. De 60 para cima, a categoria de risco é alta. Lembrando que a Resolução 43 de 2012 determina que no item estado de conservação tem vários critérios lá dentro. Se algum desses critérios tiver pontuação equivalente a 8, automaticamente a barragem é classificada como categoria de risco alto. Bom, agora nós vamos apresentar o anexo 2, o quadro anexo 2 para a barragem de acumulação de água. Lembrando que na própria resolução, no anexo 1, existem os quadros de classificação de categoria de risco para barragem de contenção de rejeitos de mineração e de resíduos industriais. Mas vamos fazer o exemplo aqui da barragem de acumulação de água. Tudo muito similar, mas tem que ter esse cuidado. Aqui temos o primeiro item, que é características técnicas. Nesse você tem um monte de elementos para analisar: altura, comprimento, material de construção da barragem, fundação, a idade e a vazão de projeto do empreendedor. Então, para cada item você vai ver qual é a melhor descrição para a sua barragem e adotar a pontuação referente. Exemplo: altura. Altura até a coluna mais à esquerda. Altura até 15 metros. A pontuação é 0. Entre 15 e 30 metros, a pontuação é 1. Entre 30 e 60 metros, a pontuação é 2. Acima de 60 metros, pontuação 3. Então, se você tem uma barragem de 100 metros de altura, você vai dar a pontuação 3. Vai para o próximo item. Comprimento. Até 200 metros, a pontuação 2. Acima de 200 metros, pontuação 3. Você vai pegar o comprimento dessa barragem, pela crista da barragem, e ver qual é mais adequado à sua situação e adotar. Tipo de barragem quanto ao material de construção. Se a barragem for construída em concreto convencional, pontuação 1. Se ela for construída em alvenaria de pedra, concreto ciclópico ou concreto rolado, CCR, pontuação 2. Se ela for de terra homogênea, de enrocamento ou terra enrocamento, pontuação 3.
E assim por diante. Tipo fundação. Rocha sã, pontuação 1. Rocha alterada dura com tratamento, 2. Pontuação 2. Rocha alterada sem tratamento, fraturada com tratamento, pontuação 3. Rocha mole ou solo compacto, saprolito, pontuação 4. Solo residual aluvião, pontuação 5. Coluna E, idade da barragem. Se a barragem estiver entre 30 e 50 anos, pontuação 1. Entre 10 e 30 anos, pontuação 2. Entre 5 e 10 anos, pontuação 3. Menor que 5 ou maior que 50 anos. Ou você não tem informação de quando é a barragem, pontuação 4. Por fim, avanço de projeto do vertedor. Se o vertedor é dimensionado para a cheia máxima provável ou decamilenar, pontuação 3. Se ele é dimensionado para a cheia milenar, pontuação 5. Se o tempo de retorno é de 500 anos, a pontuação é 8. Ou se é inferior a 500 anos, ou você não sabe, ou o estudo que apresentado não é confiável, a pontuação é 10. Então você vai fazer o somatório desses itens para dar a pontuação do item características técnicas. O segundo quadro é estado de conservação. Ele é bem grande, então ele está em vários slides. Vou mostrar para vocês aqui, indo e voltando os slides para vocês verem. Mas o processo é exatamente o mesmo. Você vai pegar uma coluna e ver qual é a melhor descrição é adequada à sua barragem. E vai pegar a pontuação associada. Por exemplo, confiabilidade das estruturas travadoras. Se você verificar que as estruturas civis do estão tudo em pleno funcionamento e todos os canais de aproximação ao vertedor estão desobstruídos, a pontuação desse item é 0. Mas se as estruturas civis ou hidroeletromecânicas estão preparadas para a operação, mas sem fonte de suprimento de energia, ou o canal do vertedor com erosão, alguma obstrução, mas sem risco para a estrutura vertente, você vai dar a pontuação 4. Vou passar o slide, continuando na coluna da esquerda, coluna G. Estrutura civil comprometida ou dispositivo eletromecânico com problema identificado, com redução da capacidade de vazão e com medida corretiva de implantação. Ou o canal do vertedor com erosão e parcialmente obstruído com risco de comprometimento da estrutura vertente, pontuação 7. Ou, por fim, a estrutura civil comprometida ou dispositivo eletromecânico com problemas identificados, ou canal obstruído com estrutura identificada, a pontuação é 10 nesse item. Então você vai pegar nesse item qual a mais adequada à sua barragem e colocar. Eu vou voltar aqui. O mesmo você vai fazer aqui, ó, para a estrutura da confiabilidade das estruturas de adução, para percolação, para deformações e recalques, para deterioração de talões, paramentos e eclusa. Eclusa é simples, é sim ou não, possui ou não possui, é 0 ou 1. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que para cada um desses itens você vai escolher a descrição. Mas, como falado, eu vou focar nesse slide aqui, como falado, se algum desses itens tiver a pontuação superior a 8, ela é automaticamente classificada como categoria de risco alto. Exemplo aqui, ó, coluna G, confiabilidade das estruturas extravasoras. Se você ver o item mais de baixo, é estruturas de serviços comprometidas. A pontuação é 10. Caso você assinale, essa seja uma adequada para sua barragem, a barragem automaticamente é categoria de risco alto, não importa o somatório de todos os outros números. O mesmo ocorre aqui para o item percolação. Se você vê, o mais grave de todos é a pontuação 8. Deformação e recalque também, pontuação 8. Se você um desses itens for assinalado, a barragem é automaticamente categoria de risco alto, independente da soma. Por fim, tem o quadro do banco de segurança da barragem, que você vai ver também documentação de projeto, estrutura organizacional, roteiros de segurança e monitoramento, regra de dispositivos de descarga e relatório de inspeção. Você vai ver o que é mais adequado para a sua barragem e somatório. Você pode ver aqui, por exemplo, na estrutura organizacional ou no projeto tem com pontuação 8, mas nesse quadro, plano de segurança da barragem, não importa se ela é superior a 8 ou não. Só vale o superior a 8 ou não para definir a categoria de risco alto para o quadro anterior, estado de conservação. Eu vou voltar aqui no quadro características técnicas também, pode dar volume, a pontuação maior do que 8, que não tem problema. E no fim, depois de você fazer tudo, você vai fazer o somatório. O roteiro, você aplica essa matriz, vê qual é a melhor descrição e aplica, e define em alto, médio ou baixo. O somatório da pontuação, para definir alto, médio ou baixo, como as faixas que eu falei anteriormente, ou se o estado, algum item do estado de conservação somente, der o volume maior, der a pontuação maior do que 8. Olá, vamos então mostrar um exemplo do quadro de classificação. Por exemplo, altura. Você vai preencher aqui a sua altura, 14 metros, coeficiente sendo 0.
20 metros. O coeficiente aqui, ó, vai alterando 1. Isso é automático, mas dependendo da altura da sua barragem, vai ter um coeficiente. Vou colocar 50 metros, coeficiente 2. Comprimento é a mesma coisa. Vou botar que tem 500 metros de comprimento. O coeficiente foi para 3. Tipo de barragem. Eu vou colocar aqui. Eu não sei qual é o tipo de barragem. Ninguém me falou, ninguém tem certeza. Vou colocar o item mais gravoso. No caso aqui, pontuação 3, barragem de terra. Tipo de fundação, uma que eu sei, que é uma rocha alterada, fraturada com tratamento. Idade. Idade eu não sei. Por exemplo, vou botar menor que 5 anos ou mais que 5 anos sem informação. Quando você não tem informação, você bota o item com maior pontuação. Vazão de projeto também. Por exemplo, eu não sei. Então, eu vou colocar aqui uma vazão de estudo não confiável. Então, pontuação aqui. Confiabilidade das estruturas travadoras, por exemplo. Vamos dizer que esteja tudo bom. As estruturas estão preparadas para preservação com pequenas obstruções. Ó, estrutura de adução. Vou ter relação de perfeito funcionamento. Lembrando que é só um exemplo, né? Percolação. Vou colocar aqui que elas têm umidade ou surgência de jusante, deformação inexistente, deterioração de taludes. Você que está o pior item de todos. Depressão acentuada nos taludes e eclusão não possui eclusa. Ela somou 16 aqui. Vamos tentar fazer aqui, ó. Documentação de projeto. Eu não sei se ela tem projeto ou não. Vou colocar aqui projeto inexistente. Estrutura organizacional, vou colocar que ela tem um responsável da barragem. Aqui é ver o que se aplica melhor à sua barragem, no caso. Perdedor de solidariedade livre e remitir relatórios. Somou 56 pontos, certo? Então, categoria de risco médio pela nossa pontuação. Ótimo. Entretanto, vamos fazer aqui, ó. Por exemplo, que nesse item percolação, eu verifiquei que tem a surgência nas áreas de jusante, talude ou ombreira com carregamento de material com vazão crescente. Se eu for pegar toda a pontuação que eu fiz, vai dar 59 pontos. Seria médio. Entretanto, nesse item estado de conservação, temos um item com 8. Então, automaticamente, você terá que classificar essa barragem como categoria de risco alto. Ok? Lembrando, se você não tem informação, você coloca a pontuação máxima. É muito simples. Espero que vocês tenham sorte na classificação. Bom, com isso, a gente mostra como fazer a classificação quanto ao risco. O importante é fazer a classificação, dúvidas vão surgir. Um exemplo de dúvida que aconteceu aqui na Agência Nacional de Águas. Barragens em projeto e em construção. Você tem condições de classificá-la quanto ao dano potencial, pois elas, consequência é jusante. Mas barragens que estão em projeto, você não tem como ver as características técnicas. Não tem como ver a idade da barragem. Então, como fazer? Aqui adotamos o procedimento de classificá-la à época do primeiro enchimento. Cada órgão vai fazer o que melhor que acha mais adequado. Mas dúvidas vão surgir, esse é só um exemplo. O importante é classificar e implementarmos o mais rápido possível a Política Nacional de Segurança da Barragem. E com isso, os instrumentos de classificação são muito bons. Eu agradeço muito a atenção de todos por essa aula. Espero sucesso na vida profissional de vocês. Estamos sempre à disposição no e-mail, no telefone, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário para melhoria. Muito obrigado e até mais.